É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua tarde, glória a Deus, hein? Pessoal, glória a Deus, vou estar aqui trazendo uma mensagem que, glória a Deus, que nós venha, glória a Deus, a refletir, a refletir nessa mensagem, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, que vai falar sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. É triste, ouvir isso e saber que está acontecendo isso, como está escrito nas Escrituras. E meus irmãos, Deus nos chamou para ser luz, Deus nos tirou das trevas para ser luz, luzeiros no mundo, ser luz. E se nós, meus irmãos, não se aperfeiçoar da maneira que, como está escrito nas Escrituras, nós não vamos conseguir chegar àquilo que a palavra de Deus diz, propósito do varão perfeito. Às vezes você já ouviu, e eu também já falei muito sobre isso, que ninguém será perfeito, realmente, ninguém será perfeito. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos alcançar o nível do varão perfeito, E quando nós se esforçamos, não colocamos limite para isso, porque o que faz você não chegar onde o que não faz você chegar onde você planeja, a chegar é quando você coloca em sua mente que você não consegue, porque você pode colocar na sua mente: jamais eu vou conseguir isso. Então, quando você coloca esse tal de jamais eu conseguirei chegar ali, então você está colocando um limite na tua vida, você está colocando uma barreira. Tem pessoa que nem começa, mas já está dizendo: jamais eu conseguirei chegar ali. Então, para você saber que você vai chegar ou não, você tem que buscar. Você tem que buscar, tem que tentar. Então, a Bíblia fala sobre a perfeição do varão, do varão perfeito, a perfeição, Então, quando nós meditamos na palavra de Deus e buscamos também, não só apenas meditar, ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas também buscar viver o que diz a palavra de Deus. Então, a cada dia nós vamos se aperfeiçoando, a cada dia nós vamos melhorando. Então, quem vai dizer que nós estamos, no nível alto, da nossa vida para com Deus, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, e vocês também refletem nisso no que eu estou falando, se é verdade ou não, ou se eu estou equivocado, ou se o que eu estou falando não está batendo. Aí você que analisa isso aí. A Bíblia vai falar sobre a história de Pedro. Pedro, quando ele foi chamado, ele não tinha nenhum conhecimento a respeito do reino de Deus. Ele não tinha nenhum conhecimento, e por causa dessa falta de conhecimento da parte dele, ele tropeçou muito, ele errou muito para com o Senhor Jesus Cristo. Ele errou muito, mas sempre o Senhor ali corrigindo Pedro, ensinando Pedro. E Pedro, ele tinha vontade. Você vai ver em muitas partes das passagens de Jesus com o discípulo, e quando Jesus está ensinando algo, e que nem o próprio discípulo entende aquilo que Jesus estava ensinando, Pedro interroga o Senhor Jesus Cristo. Ele interroga, ele pede
resposta para o Senhor Jesus Cristo, né? Explicação daquilo que o Senhor tinha falado para as pessoas. E simplesmente quando Jesus falava em parábolas, então era difícil das pessoas entender, a não ser aqueles que buscassem, né, a explicação. Então Pedro era uma pessoa que buscava explicação naquilo que o Senhor ensinava. Então Jesus Cristo ia e explicava a ele o motivo daquela parábola, o que significava aquela parábola, né? Então Pedro, ele sempre buscava a se aperfeiçoar no ensinamento, no aprender com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, isso me alegra. Ele tinha esse hábito, né? Porque ele não tinha muito acesso, né, a Torá, né, a Escritura Sagrada, né? Ele não tinha muito acesso ao templo, né? Lá os ensinamentos dos sacerdotes, daqueles que eram doutores da lei, né? Os fariseus, aqueles que estudavam, né, do Sinédrio e tudo mais. Ele não tinha, né, o conhecimento, né, de tudo que falava a respeito da lei do Senhor. Então, quando Jesus ele chamou Pedro, glória a Deus, e ali começou a ensinar a respeito das Escrituras, então Pedro ele se interessou bastante, queria ali aprender. E ali Pedro foi, né, aprendendo. Porém, pelo fato de Pedro, né, ali não ter o Espírito Santo de Deus, né, para colocar domínio próprio sobre ele, então Pedro tropeçava bastante, Pedro errava bastante diante do Senhor. E sabemos nós que nessas fraquezas do ser humano, o inimigo ele se apodera, né? O inimigo ele leva o erro. Então Pedro ele errou bastante, né? Pedro errou bastante. Pedro ele não entendia, né, muito sobre as coisas do reino de Deus. Mas glória a Deus, quando Jesus ele subiu aos céus, e lá ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. E depois que Pedro foi batizado junto com os outros, com o Espírito Santo e com fogo, que o Espírito Santo desceu sobre eles, e que o Espírito Santo, né, começou ali reinar sobre a carne de Pedro, sobre o corpo de Pedro, sobre Pedro. Então Pedro ele começou a ensinar de forma diferente. Pedro se transformou em outra pessoa. Olha a importância, meus irmãos, de você ter o Espírito Santo na sua vida. Eu sempre venho falando sobre isso aqui. Você sabe muito bem, né? Você sabe muito bem que sempre eu venho falando isso aqui sobre, né, a pessoa buscar o Espírito Santo e receber o Espírito Santo na sua vida, para que a pessoa possa manter firme na presença de Deus. Como a pessoa vai se tornar um varão perfeito, né? Uma pessoa vai alcançar um nível de espiritualidade maior quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele expressa algo muito forte quando ele fala: tão profundos são a riqueza, o saber do conhecer de Deus. Quando ele fala tão profundos são a riqueza do saber do Senhor, Paulo está expressando algo, sabe, algo profundo das coisas de Deus. Às vezes nós temos isso, né? Nós sempre pensamos que nós já sabemos de tudo, mas na verdade nós estamos ainda aprendendo. Então cada revelação da parte de Deus para a nossa vida é uma novidade. Então por isso que nós devemos estar a cada dia buscando a Deus, cada dia meditando na palavra de Deus, até porque a palavra de Deus se renova a cada amanhecer. Então toda vez que você lê a palavra, pode ser as mesmas letras, né? Aquele mesmo texto que você ter lido, tal, mas em sua mente ela vai renovar. Deus vai te abrir mais o seu entendimento, você vai entender mais a palavra de Deus claramente, glória a Deus. Você vai entender mais a palavra de Deus de forma mais diferente, mais ampla, né? E aí, o que acontece? Quando Paulo ele diz tão profundos são a riqueza do saber de Deus, é porque quando Paulo ele era Saulo, né? Era Saulo, o perseguidor da igreja de Cristo, ele tinha muito conhecimento, porém, da Torá.
Ele tinha muito conhecimento da Torá, até porque ele estava estudando a Torá. Ele estava se tornando um doutor ali da lei. Estava sendo ensinado por Gamaliel, né? Gamaliel, um homem bem instruído na lei do Senhor, que tinha bastante conhecimento. Então Paulo, ele fazia parte do treinamento, né? Para ser ali um doutor da lei, um sumo sacerdote, né? Uma pessoa de alto conhecimento ali no meio ali religioso, no meio dos homens ali, dos doutores. Então Paulo ele estudava, né, a lei do Senhor, e ele defendia a lei do Senhor com unhas e dentes, que era o Saulo, né? Defendia com unhas e dentes. Mas ele ter perseguido a igreja de Cristo, por quê? Porque ele apenas só conhecia, né, a matéria, né, até a parte da letra, né? Ele tinha mais entendimento da parte da letra. Então por isso que ele ter perseguido, porque ele não tinha um conhecimento profundo, né, da palavra de Deus, que era o espírito, né, da palavra. Só que quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, os olhos, as escamas que fazia ele estar cego para a parte espiritual, caiu, né? Caiu dos olhos dele. Então Paulo já começou a enxergar aquilo que ele não enxergava antes. Paulo já começou a ter a visão que ele não tinha antes a respeito do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é visto como hoje nós vemos, né? Da forma materialista, mas é espiritual. Então Paulo começou a se aprofundar agora na parte espiritual, começou a buscar conhecimento espiritual. Ele foi buscando conhecimento, então ele começou a entender que tão profundo era a riqueza do saber, do conhecer de Deus. Então insondável os seus caminhos, o seu juízo. Então é para você ver, Paulo ele começou ali agora a buscar um nível espiritualmente falando. Ele começou a crescer naquele nível de espiritualidade. Ele começou a se aprofundar naquilo. E a cada dia ele tinha novos conhecimentos. Ele tinha novas revelações. Paulo ele teve tantas revelações da parte de Deus que foi posto sobre ele um espinho em sua carne, para que ele mesmo não se exaltasse. E sempre vinha um mensageiro do inimigo querer ali afligir ele. Mas por quê? Porque Paulo ele teve muito conhecimento, profundos conhecimentos. Então foi posto aquele espinho, foi posto aquela aflição, para que ele não se exaltasse. Paulo teve tantas revelações que outros discípulos, outros apóstolos não teve. Aqueles que têm andado com o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo a cada dia buscava ser um varão perfeito diante de Deus. Ele buscava se espelhar em Cristo Jesus, e com o Espírito Santo na sua vida ali, ensinando ele. E por isso que o apóstolo Paulo ele ganhou muitas almas, através da palavra que saía da boca dele, como testemunho que ele dava para os outros. Porque, glória a Deus, tudo que ele falava confirmava, tudo que ele falava ele vivia. Então, meus irmãos, quando nós, glória a Deus, buscamos, né, a esse nível espiritual, né, esse nível espiritual, glória a Deus, quando nós buscamos esse nível espiritual, nós agradamos a Deus. Quando há dentro do nosso coração e buscar esse nível espiritual de cada dia ser melhores, né? Aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3 vai dizer: sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingrato, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, deste afaste. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, em que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repobros. Quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvários, como também foi o daqueles. Olha para você ver que palavra. Meus irmãos, essa é a palavra. E hoje, como eu disse no começo, é o que está acontecendo hoje. Mas nós somos da luz, nós somos do dia e não da noite. Nós temos o Senhor para conosco. E que quer agradar ao Senhor, você sabe muito bem que deve se desviar de todas essas coisas. Essas coisas vêm, mas nós devemos se desviar delas. Devemos se desviar delas. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 17 vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo? O que está escrito na palavra. Quer ser perfeito? É como Jesus disse para o jovem rico. O jovem rico se apresentou ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você já ouviu essa palavra. Ele se apresentou ao Senhor Jesus Cristo e ele fez, eu não vou dizer uma simples pergunta, mas uma pergunta muito importante e muito mais importante para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus? Jesus, ele disse, porque primeiro ele disse: bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus? Jesus disse: por que você fala acerca do que é bom? Porque bom só tem um, que é Deus. Mas já que quer ser perfeito, vende tudo. Olha o que Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: conheço desde a minha mocidade. Então Jesus disse: se te falta alguma coisa, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, vem seguir-me, terá um tesouro no céu. Foi o que ele fez. Ele virou as costas, ele se aborreceu e foi embora. Então é o que acontece hoje, meus irmãos. Quer entrar no reino de Deus? Quer ser perfeito? Conhece a palavra de Deus? Pronto. Se você conhecer a palavra de Deus, já é o primeiro passo. O segundo passo agora é você abrir mão das coisas do mundo. Não servir o mundo. Como nós sabemos, o mundo é do maligno. Não ser amigo do mundo, não mais ter prazeres nas coisas desse mundo. Aí pronto. Quer ser perfeito? Conhece o mandamento? Conheço. Falta alguma coisa. Você quer ser perfeito. Quer ser perfeito. Quer ser uma pessoa, uma pessoa boa, agradável, não somente às pessoas, mas a Deus. Aí Jesus fala: tá bom, te falta alguma coisa. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e vem seguir mim, terá um tesouro no céu. Então quando você se converte, você deixa para lá as coisas que você tem aprendido lá do mundo, as coisas que você ter aprendido lá no mundo, você deixa para lá. Aí você busca nascer de novo, a ter um novo nascimento. A Bíblia fala do novo nascimento, meus irmãos. A Bíblia fala, em verdade vos digo,
aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos. Então, o novo nascimento é para aqueles que estão dispostos a entrar no reino de Deus, a ter parte com Jesus, a estar com Jesus. Então, se a pessoa não fazer isso, não nascer de novo, não deixar as coisas velhas, porque a Bíblia fala também, foi o apóstolo Paulo que tinha falado, aquele que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, quando a pessoa ela se converte a Cristo, aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida, as coisas velhas têm que ficar para trás. As coisas velhas têm que ficar para trás. As coisas velhas não tem que ficar acompanhando. As coisas velhas têm que ficar para trás. E tudo agora, desde quando a pessoa se converteu, para frente tem que ser tudo novo, coisas novas. Até as pessoas reparam isso quando você está buscando coisas novas para a sua vida, novas mudanças. Não é fácil, não é de um dia para o outro que a tua vida vai mudar, mas é a partir de quando você começa a se esforçar, aí sua vida começa a mudar. Começa a mudar. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, a tua vida mudará. E meus irmãos, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não quer isso. O nosso inimigo não quer. O nosso inimigo, ele não quer que nós se libertamos. Ele não quer que você busque a perfeição de Deus, ser pessoas melhores. Ele quer que você esteja no meio dos outros, se sujando, se contaminando, fazendo a vontade dele. O inimigo, ele quer isso. Mas por isso que tem que ter, meus irmãos, o interesse da sua parte, a vontade sua. Porque quando você é uma pessoa que tem vontade de mudar, o inimigo não vai conseguir te impedir, mesmo que ele atravesse em seu caminho, seja uma barreira no seu caminho, um obstáculo. Mas se você tem vontade, ninguém pode te impedir. Ninguém pode te impedir. Porque Deus será contigo para essa mudança. Bem, eu quero orar agora pela sua vida. Pai poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, invoco o seu nome. Abençoa a vida dessas pessoas, Pai, que estiver ouvindo essa mensagem. Vai fortalecendo os teus filhos. Essa pessoa, dia por dia, venha buscar a perfeição do Senhor. Venha ser pessoas, meu Senhor, pessoas melhores, né? Pessoas melhores. Não para agradar, meu Deus, as pessoas que estão em sua volta, mas assim ao Senhor. Que seja essa pessoa referência, espelho para todos aqueles que estiverem em sua volta. Ver, meu Senhor, que essa pessoa é mulher do Senhor, é mulher de Deus, é serva do Senhor, é filha do Senhor, né? Porque quem é filho se assemelha ao Pai, é semelhante ao Pai, é parecido ao Pai, né? Imita, né? Faz aquilo que o Pai faz, meu Senhor. E que também seja esse homem, que seja o homem do Senhor, que seja um espelho, que seja, meu Senhor, um exemplo, né, para que todos vejam a glória do Senhor, para que todos vejam o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa teus filhos agora, livra de todo o perigo do mal, Senhor, livra de toda a tentação, de tudo que faz essa pessoa escorregar, cair, Senhor, sofrer, livra essa pessoa, Senhor, que o Senhor esteja guardando, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor te abençoe agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Deus abençoe.